Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa e maravilhosa oportunidade de termos um dia a mais para poder meditar na palavra do Senhor. E hoje, 1º de dezembro de 2025, né, nós conseguimos primeiramente concluir o mês de novembro, todos os dias fazendo nosso devocional, inclusive com a participação da nossa filha Emily Eduarda, quando não tivemos a oportunidade ou não conseguimos nos organizar no tempo certo para poder meditar. E ela foi nos substituiu com bastante inteligência, não só inteligência, com um espírito muito voltado ali para o texto bíblico, fez uma análise até mais, vamos dizer assim, passeando pelos versículos, diferentemente de mim, que tenho por hábito escolher um versículo e me situar nele para guiar o meu devocional. Então, foi muito bacana. E hoje, nós vamos ver o capítulo 31 de Provérbios. Nesse capítulo nós temos 30 versículos. Desses 30 versículos, nós temos do 1º até o 8, que ele trata sobre uma situação de uma mãe e seu filho. E do 9º versículo, não, até o 8 não, até o 9, do 10º versículo em diante, ele vai trazer o famoso provérbios da mulher virtuosa, né? Da mulher de grande valor. E a gente vai, como a gente já falou várias vezes algumas coisas sobre a mulher, tanto de uma forma, seus aspectos positivos quanto dos aspectos negativos, a gente vai situar então do 1º ao 9º versículo. E o versículo 1º diz assim: são estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Nós temos em outras versões que ele vai dizer que as palavras são do rei, né? Do rei Lemuel, né? Como se ele estivesse traduzindo aquilo que a mãe dele disse para ele. Ou seja, mas na concepção uma Bíblia traz que ele próprio e a outra Bíblia traz que estas são as palavras, dando uma ideia que poderia sugerir que a própria mãe dissesse ou que ele próprio dizia. Isso não vai mudar muito. E a gente então tem um cenário que uma mãe extremamente zelosa e preocupada em instruir o seu filho, né, sobre os detalhes, sobre como ele deveria se portar na posição de um rei, né? Como ele deveria governar, o que ele deveria observar, o que seria importante para que ele pudesse exercer um bom papel de rei. Ela, na boa qualidade de mãe, instrui o seu filho a estar preparado a ser um rei de excelência, um rei que cumpra os seus papéis diante dos seus súditos, diante do seu povo, que ele não fosse um rei negligente. Então essa é a ideia. É o zelo da mãe, é a presença da mãe, é a presença da família, é a presença daqueles que devem ter o papel de instruir. Instruir com amor, instruir com zelo, com atenção. Então essa mãe vai começar a passar pelos conselhos. E o primeiro conselho, e a primeira coisa antes dela começar a, vamos dizer assim, dissuadir o seu filho no sentido para que ele tenha cuidado e para que ele atente-se, ela já faz no começo logo um apelo emocional, né? Ela faz dizendo assim, ela diz uma expressão que no versículo 2 diz assim: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que te direi eu? Então, como eu te instruirei? O que seria importante para você? Olha, filho, presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer. Por quê? Porque tu é um filho amado. E pensa num negócio legal, né? A nossa mãe, nosso pai, quando vem nos instruir, ele já vem com essa, vamos dizer assim, essa linha do amor, né? Do zelo, do sentimento, do cuidado realmente bem acentuado. Você se sentir de fato amado. É o que a mãe vai trazer para ele. E logo no primeiro conselho que ela vai passar, é aquele que ela manda, diz assim, ó, no versículo 3, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. E, irmãos, eu posso dizer que esse é um conselho muito útil para o ser humano, porque eu sou vítima de vamos dizer assim, da não observação de um conselho dessa forma. Quando a gente começa a se envolver com várias mulheres ao longo da nossa vida, no sentido, principalmente quando você, ainda mais no meu caso, em que você está numa construção de uma família, sai dessa família, passa para os braços de uma outra mulher, de uma outra família, e por consequência você passar por braços de outras, realmente a tua vida ela tende a gerar uma série de dificuldades, mas muitas dificuldades. E entre as dificuldades a dificuldade financeira, se envolver filhos, então, vai envolver realmente
um conflito bastante intenso. Por quê? Porque as mulheres seguintes, elas começam a ter ciúme daquilo que você já criou com a primeira mulher, principalmente em relação aos filhos, e começa a gerar tensões. E quanto mais você, vamos dizer assim, suceder dessa forma, pior vai ser. Basta você olhar lá para trás e olhar o Abraão, né, que em tese ele não foi buscar outras mulheres, mas foi a própria mulher dele, Sara, que presenteou ele com a sua escrava, né? E quando ele teve aquelas relações com ela, acabou gerando seu filho Ismael. Então, você vê. Mas é claro que aqui ele não está falando só exatamente de mulheres dessa forma, que a gente está falando de mulheres de acabar numa tentativa de construção de família, mas justamente de mulheres. É a orgia, seus prazeres, são, como nós vivemos hoje, é aquela pegação geral, ninguém de ninguém, é bebida, é aquilo que tudo que você faz tem por centro, vamos dizer assim, principalmente você como homem, ter a posse de mulheres. Lembra quando Salomão diz que ele diz assim que ele tinha provado as delícias dos homens, ele diz assim, mulheres e mais mulheres? Mais ou menos isso. Existem homens que parece que o seu foco é ter mulheres e mais mulheres, mas isso é um caminho certamente que leva a maldição, leva a sofrimento, leva a perdas, leva a você ter o seu patrimônio dilapidado. As consequências são as mais variáveis e as mais, vamos dizer assim, destrutivas possíveis. Fora que essas mulheres, elas podem se tornar verdadeiras inimigas, elas podem ser utilizadas devido ao teu mau comportamento, às tuas más escolhas, elas virarem para você, transformar a sua vida literalmente no caos. E a mãe dele, então, faz esse primeiro conselho: cuidado com as mulheres, meus filhos. Não gaste a tua vida com elas todas. Uma coisa é você focar numa mulher, construir a sua família e você ter uma vida de forma abençoada, numa construção de uma relação familiar. Outra coisa é você simplesmente se envolver querendo ter na sua cama muitas mulheres, que certamente te transformará num mundo de problemas. Na continuidade entre o versículo 4 até o versículo 7, a mãe dele se preocupa com uma outra característica interessante, que é, ou um outro detalhe, um outro conselho muito útil, que é a questão das bebidas. Na versão que eu estou usando, que é a NTLH, ela fala, vamos pegar só o versículo 4, ele diz assim: escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outra bebida alcoólica. Não devem. Há outras versões, como a versão Almeida, edição contemporânea, por exemplo, ele vai falar que beber vinho, mas tem outras versões, como a própria NTLH, versões anteriores, fala que é muito vinho. O normal aqui, eu creio que o mais sensato, talvez o mais próximo, eu não conheço os originais, mas parece-me que a questão do muito vinho é o grande problema. Mas a prudência nos leva, então, se eu posso não dosar do que é o muito ou que é o pouco, é melhor então que eu não toque nem vinho, porque o vinho abre portas realmente para coisas muito, muito, vamos dizer assim, difíceis na nossa vida. Por exemplo, a relação desses homens que normalmente são envolvidos com muitas mulheres, a grande maioria deles são homens que se veem, vamos dizer assim, na sua rotina básica, com grande consumo, ou seja, eles acabam associando os prazeres dele com festas, bebidas e mulheres, né? Então é um conselho que está. E o exemplo disso aqui, principalmente porque quando a pessoa bebe, ela acaba perdendo o seu juízo, ela acaba tendo a sua capacidade de raciocínio alterada, a lentidão, e o principal que a mãe dele, de Lemuel, lhe orienta, é porque os homens, eles acabam tendo verdadeiros apagões e principalmente eles acabam sendo injustos, e ele precisa, um rei, ele precisa colocar a justiça, ou seja, a sua capacidade de julgamento, vamos dizer assim, sempre muito, muito acesa, sempre muito intensa. E ele, se ele se der à bebida, se ele se der ao vinho, ele certamente encontrará, ele será um mau rei nesse aspecto. E aí, entre o versículo 6 e o versículo 7, ele faz uma ressalva. Ele diz assim: olha, deixe que as bebidas elas sejam destinadas aos homens que já estão morrendo, uma característica de morrendo no sentido de que esses homens já são homens talvez já perdidos em suas esperanças, né? Homens já destituídos da sua dignidade, do seu poder, e ela também associa, né, para que esse tipo de homens que já estão aqui na sua miséria, ou seja, já estão completamente desacreditados, são pessoas que se veem de forma inútil, talvez que esperam a própria morte. E aí a bebida ela serve como uma tentativa de fuga para esses homens, para que eles possam não se sentir não reconheçam a sua pobreza, não reconheçam a sua miséria e principalmente o quanto a sua vida é miserável e infeliz.
mas faz vamos dizer assim, necessário observar que há versões bíblicas que ele fala assim, dai bebida forte, né? Na versão que nós estamos utilizando, diz que as bebidas são, outras diz assim, dai bebidas fortes aos que perecem, e vinhos de espírito amargo, falando sobre a amargura, sugerindo a possibilidade de que, na verdade, esses vinhos, eles têm por propósito, né, trazer conforto, trazer brandura, trazer, por exemplo, um ambiente de menos dor. Eu confesso, irmãos, que eu sou mais inclinado à primeira linha que nós abordamos, não nessa linha de forma confortável, mas aí que a bebida, nesse caso, ela representa, na verdade, uma própria desesperança da vida. Continuando também, a mãe dele fala que ele deve se preocupar em ser zeloso para defender os desamparados, olhar por aqueles que efetivamente são necessitados, né? Porque são pessoas carentes, são pessoas humildes, são pessoas que não têm quem lhe presta auxílio, quem lhe presta socorro, e um rei, dentro do processo de se conduzir pela justiça, primando ali, se afastando do excesso de mulheres, se afastando das bebidas, né? Se afastando principalmente nesses pontos aí, ele pode sinceramente ter uma capacidade de ter, vamos dizer assim, a compaixão, né? A compaixão pelo seu povo, a compaixão por aqueles que se veem num sofrimento material e angustiante. E ele pode ser uma mão de socorro, um rei caridoso, um rei humano. No fundo, meus queridos e amados irmãos, são conselhos muito básicos e na vida prática ainda hoje as nossas mães nos dão, mas parece que nós insistimos em não observar. Basta a gente quando olha aí a televisão, mostrando sobre as festas, né, principalmente o jovem, como eles se entregam completamente a esses prazeres que envolvem bebida, envolvem moralidade sexual, envolvem julgamentos inadequados, envolvem um mundo realmente de obscenidade e de obscuridade para a sua vida física, material e espiritual. Então vamos estar atentos a esses simples conselhos, mas que poderão fazer a tua vida estar ali voltada para o caminho do Senhor, porque possa tu abrir teu coração para o caminho do Senhor, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, né? E que Ele possa cuidar da gente.